Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre o Matadouro 5 do Kurt Vonnegut. Bom, eu li esse livro pela Estante Distópica, que é um clube do livro de distopias e de ficção científica que é mediado pelo Rafael e pelo Mário. Eu vou deixar para vocês o link do Instagram deles, para vocês conhecerem esse projeto que é super interessante, tá bom? E vamos começar então pelo Vonnegut. O Vonnegut ele é um escritor estadunidense, ele tem descendência alemã e ele publicou 14 romances na sua vida e esse aqui é o 6º romance, então tá lá quase na meiuca. E a sua história pessoal, ela é indissociável desse livro, então a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre ele pra gente poder comentar as coisas do Matadouro 5. Mas antes de tudo, vamos provar o nosso drink de hoje, que é esta belezinha aqui. Este aqui, ele chama The Pick of Destiny, então a escolha do destino. E ele é composto principalmente de whisky rye, que é um whisky de centeio, o licor Saint-Germain de flor de sabugueiro e também a angostura de laranja. Vai suco de laranja aqui também. Vamos experimentar? É uma delícia. O whisky de centeio, para quem nunca provou, ele é um pouquinho mais picante do que o bourbon, que a gente está mais acostumado a beber. Mas é muito gostoso, assim. Só que ele não fica com um gosto forte de whisky. Ele dá uma bela amenizada pela presença do Saint-Germain e também do suco de laranja. Então, assim, eu acho que esse é um drink legal para quem não gosta de whisky e tá querendo conhecer um pouquinho mais, tá? De qualquer forma, vou deixar a receitinha para vocês lá no Instagram para vocês conhecerem. Essa aqui, só para lembrar, esse drink é uma variação de um drink criado pela Amanda Washington nos Estados Unidos em 2007. Eu peguei a receita no Gifford's Guide, que é um site muito interessante de drinks para vocês conhecerem. Mas bom, vamos começar então vamos começar a discutir Matadouro 5. Primeira coisa que eu queria ler com vocês é um título e o subtítulo gigante que esse livro tem. Então vamos lá. Matadouro 5, ou A Cruzada das Crianças, uma dança compulsória com a morte, por Kurt Vonnegut, um teuto-americano de 4ª geração, agora vivendo numa boa em Cape Cod, fumando demais, e que enquanto batedor de infantaria, feito prisioneiro de guerra, testemunhou muito tempo atrás o bombardeio incendiário de Dresden, a Florença do Elba, na Alemanha, e sobreviveu para contar a história. Este é um romance meio ao estilo telegráfico esquizofrênico das histórias do planeta Tralfamadori, de onde vêm os discos voadores. Paz. Diz a que veio, né? Já disse pra gente o que ele tá pensando. Bom, vamos agora estabelecer do que se trata isso aqui. Então, assim, de fato, o Vonnegut ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele foi feito prisioneiro pelos alemães e ele esteve em Dresden em fevereiro de 1945, quando a cidade foi bombardeada pelos aliados. Ele sobreviveu, voltou para os Estados Unidos e lá ele se tornou um escritor bem-sucedido. E isso tudo ele vai nos contar no primeiro capítulo desse livro. Ele já falou um pouquinho no subtítulo, né? Mas no primeiro capítulo desse livro ele vai esmiuçar um pouquinho sobre isso. E ele já começa o livro dizendo que tudo isso aconteceu mesmo. Pelo menos as partes da guerra aconteceram, né? Desde que ele voltou da Segunda Guerra, ele pensa em escrever um livro sobre Dresden, mas parece que nunca ia. É uma coisa que ele ficava adiando e que nunca conseguia levar em frente. Certa vez, um amigo dele perguntou para ele se esse livro que ele queria escrever seria um livro anti-guerra. Ele falou que sim, acho que sim, né? E aí o amigo retrucou assim, por que você não escreve um livro anti-geleiras? E o que ele quis dizer com essa frase é que, na concepção dele, tanto a guerra quanto as geleiras são coisas que sempre estiveram lá e que sempre estarão, e que para você conseguir acabar com isso seria um trabalho gigantesco, e provavelmente não é com livro que você ia conseguir fazer isso. E o Vonnegut, depois que ouviu isso, ele até que concordou com isso, assim. Mas assim, o mais irônico disso hoje em dia, eu acho, é que com o aquecimento global a gente está conseguindo destruir as geleiras mesmo. E isso pode ser uma coisa positiva, né? Pode nos trazer uma esperança de que talvez um dia a gente acabe com as guerras também, mas também pode ser só uma grande ironia do destino, uma grande piada de mau gosto também, né? Bom, então o Vonnegut ele continua nos contando que ele se encontrou com um amigo dele que também era ex-combatente da Segunda Guerra, que também esteve em Dresden, e ele fala para esse amigo sobre essa intenção que ele tem de escrever o livro falando sobre o que eles viveram.
E a esposa desse amigo, ela tá andando por lá e ela fica exasperada quando ela ouve isso. E aí ela acusa o Vonnegut, ela fala assim, porque você vai escrever esse livro e você vai romantizar a guerra. E você vai falar que vocês eram grandes homens que lutaram pela sua pátria. Só que na verdade vocês eram bebês e que vocês não estavam preparados para o que veio e vocês nunca estiveram, porque vocês eram só crianças que foram forçadas a lutar contra isso. E pra surpresa dela, o Vonnegut falou, sim, mas é exatamente isso que eu acho também. Tanto que o título do meu livro vai ser A Cruzada das Crianças. E a Cruzada das Crianças foi uma cruzada que realmente aconteceu em 1213. Então, assim, nas cruzadas, né, quando eles inventaram essa coisa das cruzadas, o objetivo maior era reconquistar a Terra Santa. E foram lá 1 milhão de pessoas, os guerreiros, e não deu nada certo. Alguém teve a brilhante ideia de mandar crianças para fazer essa reconquista. Afinal de contas, as crianças são puras e elas são protegidas por Deus. E o que pode dar errado, não é mesmo? Bom, o que pode dar errado é que metade delas morreu afogada no caminho, nos desastres dos navios, e a outra metade foi vendida como escravos no norte da África. Então, assim, um saldo meio esquisito, né? E exatamente essa é a comparação que o Vonnegut quer fazer com a guerra, que são esses meninos que são levados por uma coisa que eles querem acreditar, ou que as pessoas querem que eles acreditem, e na verdade é um grande sacrifício dessas crianças, desses jovens tão novos, né? E tem até um personagem mais pra frente do livro que, quando ele encontra os americanos, os soldados americanos, eles estão todos acabados e com a barba sem fazer, porque eles foram feitos prisioneiros. E aí, quando eles finalmente se limpam e se barbeiam, esse personagem olha pra eles e fala assim, meu Deus, são crianças. É a Cruzada das Crianças, ele fala assim, ele ecoa esse que ficou sendo, na verdade, o subtítulo, não o título do livro, do Vonnegut, né? Então, assim, o Vonnegut finalmente conseguiu escrever esse livro sobre a guerra que ele tanto queria, e ele publica esse livro em 1969, em meio à Guerra do Vietnã, também à Guerra Fria, e em meio a vários protestos a favor da paz que estavam ocorrendo nos Estados Unidos naquela época. Isso foi uma das coisas que fez também esse romance ser tão bem sucedido. O momento foi muito apropriado para esse romance anti-guerra que o Vonnegut publicou. Mas, assim, com certeza, revisitar esse período da vida dele não foi nem um pouquinho fácil, né? E eu queria ler um trecho para vocês que fala sobre essa sensação que ele teve em algumas ocasiões. Então, aqui, ó. Aqui ele vai falar sobre o momento bíblico em que Sodoma e Gomorra é condenada à destruição, né? E ele fala, as pessoas eram depravadas nessas duas cidades, como todos sabem. O mundo ficou melhor sem elas. E a esposa de Ló, é claro, foi orientada a não olhar para trás, na direção de onde tinham existido toda aquela gente e suas casas. Mas ela olhou, e eu a amo por isso, porque foi um ato muito humano. Aí ela virou uma estátua de sal. É assim mesmo. As pessoas não devem olhar para trás. Eu garanto que não vou mais fazer isso. Já terminei meu livro sobre a guerra. O próximo livro que escrever vai ser divertido. Este é um fracasso, e tinha mesmo de ser, pois foi escrito por uma estátua de sal. Nossa, arrepiei agora, assim. E é forte, é muito forte esse trecho, né? Então, ele teve essa coragem de olhar para trás da vida dele e ver o que não estava certo e servir de testemunha para tudo isso e expor isso para novas testemunhas que são os leitores dele. E uma das coisas que eu acho mais terríveis dessa parte, depois eu fui pesquisar, a mulher de Ló não tem nem nome. Ela é só uma vítima anônima que ousou olhar para trás com piedade pelas pessoas que estavam sofrendo aquela destruição e nem nome ela tem, sabe? Péssimo isso, absolutamente. Totalmente péssimo. Bom, vamos então agora à trama do livro mesmo. Então, o nosso personagem principal, ele se chama Billy Pilgrim, e ele é um combatente da Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos, pelos aliados, mas ele não é um soldado normal, ele é um assistente de capelão. Então, ao invés de carregar armas, ele carrega consigo um pequeno órgão, onde ele toca algumas músicas litúrgicas, né? E também uma capela portátil. E ele vai levando com ele pelos acampamentos. Em determinado momento, o pai dele morre nos Estados Unidos, então ele regressa para casa, para o funeral, e logo depois ele volta para a guerra. Só que nisso, ele é redesignado aí para um novo regimento, só que ele chega bem no momento em que, como diz o narrador,
o regimento estava em meio ao processo de ser destruído pelos alemães na famosa Batalha de Ardenas. Então, caos. Ele chega e já está no meio do caos, ele não sabe o que está acontecendo, ele consegue fugir, ele se desgarra e ele com mais 3 soldados, eles conseguem não ser capturados naquele momento. E aí eles vão andar por florestas, pela neve, eles não têm muitos suprimentos. O Billy, ele não tem nem equipamento, ele não tem nenhuma arma, ele não conseguiu pegar o coturno dele, ele tinha acabado de chegar no regimento quando ele já teve que sair correndo, então ele está completamente despreparado para tudo isso. E aí, deitado no meio da floresta, nessa neve, nesse caos, cansado, com fome, o Billy Pilgrim fica solto no tempo pela primeira vez. Então, ele sai do seu tempo, a sua consciência sai do seu tempo e vai parar no momento da sua morte. Logo depois, alguns segundos depois, ele vai parar poucos momentos antes do seu nascimento. Daqui a pouco ele é uma criança e o pai dele está ensinando ele a nadar pelo método afunda ou nada. E logo depois ele tem 41 anos e ele tá no futuro. E é tudo assim, essa questão da consciência dele pulando de épocas, ela vai acontecer diversas vezes pelo livro, né? E é importante notar que não são memórias, não são lembranças, e o narrador não escreve como se fosse um delírio. Ele diz mesmo que a consciência do Billy tá pulando nessas fases, o Billy está solto no tempo. E isso acontece em muitos momentos em que ele está muito cansado, ou com muita ansiedade, ou até mesmo embriagado. E também, assim, uma coisa importante é que o Billy, ele não tem nenhum controle sobre esses momentos. Então, ele não consegue escolher quando ele vai fazer essas viagens, ele não consegue escolher para onde ele vai. Ele simplesmente está lá vivendo, daqui a pouco a consciência dele está migrando em diferentes tempos, assim. Ele estranha no começo, depois ele acaba acostumando porque é assim mesmo. E assim, se não ficou esquisito o suficiente para você ainda, calma que ainda tem mais um ponto de ficção científica nessa história, que é um fato curioso que acontece com o Billy, já depois da guerra, no dia do casamento de sua filha, que não tem nada a ver com o fato dele estar solto no tempo. Então, nesse dia, ele tá no casamento da filha, ele resolve tomar um ar lá fora, e de repente ele é abduzido por alienígenas de um planeta chamado Tralfamadore. Então, assim, calma, você que não gosta de ficção científica e acha que tá ficando tudo muito esquisito. De fato, é tudo muito esquisito, mas é no melhor sentido possível. Então, segura aí que você vai gostar do que tá vindo. Vamos lá. Então, esses seres, que são os Tralfamadorianos, eles sequestram o Billy e levam para o seu planeta, onde eles colocam ele numa espécie de zoológico. Então, ele fica sendo observado pelos seres de Tralfamador 24 horas por dia, fazendo as suas atividades normais ali, né? E assim, uma das principais características dos Tralfamadorianos é a forma como eles entendem o tempo, que é completamente diferente dos seres humanos. Então, o narrador, ele descreve mais ou menos desse jeito, eu vou tentar explicar para vocês. Então, ele fala que o tempo, os Tralfamadores veem o tempo como se fossem as montanhas rochosas. Então, imagina que você está no alto de um ponto onde você consegue observar todas as montanhas rochosas à distância e você consegue ver todos os vales, diversos picos, tudo isso. E se você consegue passar os olhos por ela, em todas as direções, você consegue voltar, você consegue focar em determinados espaços. É assim que eles enxergam o tempo, todos os momentos de uma vez só. E o Billy, os seres humanos em geral, os Tralfamadorianos dizem que é como se eles estivessem com um cano preso nos olhos. Então eles só conseguem observar pelo fundo do funil que está na vista deles. E além disso, ele está preso, amarrado num trilho que leva ele sempre numa mesma direção. Então é como se ele sempre enxergasse através de um funil uma pequena parte e esse funil fosse andando apenas numa direção, que é essa direção do futuro que os humanos entendem, né? Então você só enxerga um pedaço e só tem um jeito pra você só consegue ir pra frente pelo tempo. E aí o mais engraçado que eles falam é que os humanos não só vivem desse jeito, eles enxergam o tempo assim, como eles não percebem que isso é esquisito, que pra eles isso é o jeito normal de enxergar. Eles não imaginam que existe a cadeia de montanhas como os Tralfamadorianos enxergam, né? E então, assim, pra esses alienígenas, tipo, uma pessoa ela não morre. Ela simplesmente tava ali vivendo a vida dela e de repente ela ficou meio esquisita, assim, naquele ponto. Mas você sempre pode voltar pro ponto anterior, onde ela tava lá viva, tá tudo certo, entendeu? Você consegue enxergar essa continuidade da pessoa. E assim, isso tudo, essa visão de tempo, ela traz essa ideia de que o futuro, ele é imutável, porque o futuro ele sempre foi, ele é e sempre será aquele que você já está vendo ali, mesmo que você esteja longe dele ainda. Então, é um senso de inevitabilidade, de que não existe livre-arbítrio, porque as coisas já aconteceram, elas sempre estão acontecendo do mesmo jeito.
E essa mentalidade, o Billy ele começa a incorporar no que ele acredita, na forma como ele vive, depois que ele conhece os Tralfamadorianos. E essa é uma mentalidade que ela também está bem relacionada com uma frase mais famosa desse livro, que já até apareceu no trecho que eu li para vocês sobre a esposa de Ló, que é a frase "é assim mesmo". Então, assim, é assim mesmo, já contaram, não fui eu que contei, ela aparece 106 vezes nesse romance. E sempre depois de alguma morte ou de algum evento terrível que aconteceu. Ela tem muito dessa mentalidade tralfamadoriana de que não é possível se alterar o futuro, não, essa possibilidade não é nem sequer plausível. As coisas aconteceram pela aleatoriedade, porque é assim mesmo, não existe um motivo, uma causa maior para tudo isso. Eles falam, por exemplo, você tem que focar, os Tralfamadorianos, eles focam nos momentos de alegria da vida deles. Por mais que aconteçam coisas ruins, eles falam assim, mas a gente pode virar o rosto e olhar para aquelas fases boas, porque assim, as coisas ruins vão acontecer, mas não é bom a gente ficar focando tanto nelas, já que a gente consegue ver tudo, porque não faz sentido, já que o futuro é imutável, né? Então, assim, isso tem um pouquinho de aconchego nisso, então você não precisa sofrer com uma morte, porque a pessoa sempre estará viva nessas suas lembranças ou nessa sua visualização das coisas boas que já aconteceram. Mas, por outro lado, ela também é um pouquinho desesperadora, no sentido de que do que adianta? Você não consegue mudar nada do futuro? Então, por que a gente faz tudo tentando mudar as coisas, né? E isso piora porque a gente está lendo um romance antiguerra. Será que faz realmente sentido você escrever um romance antiguerra se as coisas sempre vão ser assim? Porque é assim mesmo que acontece? Então, a escolha do destino, né? The Pick of Destiny, como é o nome do nosso drink, ela já está feita pela essa mentalidade tralfamadoriana. Não importa o que você ache sobre isso, e só a gente que é cego para isso. Se a gente conseguisse ver a montanha como um todo, a gente veria que a gente nunca teve essa escolha de verdade, né? Mas será que se a gente não tenta chegar num futuro melhor, a gente simplesmente não deixa as coisas ruins acontecerem do jeito que elas são? Será que a gente simplesmente não dá as costas para a destruição? Às vezes eu acho que a gente tem que ser a mulher do Ló. A gente tem que olhar para trás e pensar como a gente pode melhorar aquilo, né? Mesmo que a gente corra o risco de virar estátuas de sal fazendo isso mesmo. Bom, a parte do livro que vai descrever a guerra também, ela é, assim, principalmente o bombardeio de Dresden, no caso, ela é desoladora. E o próprio Vonnegut, ele se insere em vários trechos do livro. Então, tem alguns momentos que ele fala assim, eu tava ali, e aí nessa hora uma pessoa falou tal coisa, essa pessoa era eu. E ele faz isso como uma forma de dar credibilidade para os acontecimentos, né? O título do livro, que é Matadouro 5, ele tem a ver com essa questão do bombardeio também, isso vocês vão descobrir sozinhos, tá bom? E o Vonnegut também, ele discute no livro e ele apresenta isso para muitas pessoas dos Estados Unidos que não tinham essa noção, sobre essa questão da escolha. Por que Dresden foi escolhido como um alvo do bombardeio pelos aliados? Dresden era uma cidade aberta, uma cidade civil, ela não tinha fábricas, ela não tinha uma grande relação com a guerra. Então, por quê? Porque era um símbolo apenas, aquelas pessoas morreram por causa de um símbolo. É uma discussão interessante, né? Bastante dolorosa. E assim, com relação a tudo que a gente conversou, sempre vai ficar a dúvida, né? O Billy, ele realmente viaja no tempo? Ele realmente está solto no tempo? O Billy realmente foi sequestrado por alienígenas? Ou ele é só um ex-combatente de guerra que não conseguiu lidar bem com tudo que ele viveu e ele sofre de estresse pós-traumático? A gente nunca chega a uma conclusão boa sobre isso. Tem um determinado momento do livro que o Billy, ele tá internado num hospital de veteranos, ele teve uma crise nervosa, e ele tá lá internado e ele conhece um outro ex-combatente que vicia ele em livros de um escritor de ficção científica chamado Kilgore Trout, que esse cara apresentou para ele. E aí ele fala isso aqui, ó. Rosewater era 2 vezes mais inteligente do que Billy, mas ambos lidavam com crises parecidas de modos parecidos. Ambos achavam que a vida não tinha sentido, em parte por conta das coisas que tinham visto na guerra. Ambos estavam tentando reinventar a si mesmo e ao seu universo. A ficção científica ajudava bastante. Rosewater disse certa vez uma coisa interessante para Billy sobre um livro que não era de ficção científica. Afirmou que tudo o que se pode saber a respeito da vida está em Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Mas isso já não é mais suficiente, afirmou Rosewater.
Então, depois da guerra, a literatura tradicional, a literatura que já existia, parecia já não ser mais suficiente para essas pessoas que precisavam mudar a si e mudar o mundo à sua volta, pela dificuldade que elas tinham de lidar com tudo isso, né? Era preciso reinventar a ficção, a literatura. Eu quero também comentar com vocês sobre a forma como o livro está estruturado. Então, assim como o Billy está solto no tempo e de um lado para o outro, essa narrativa ela é tudo menos linear. A gente tem uma experiência bem fragmentada, as coisas não acontecem necessariamente numa ordem cronológica, a gente viaja com o Billy pelas épocas da vida dele, né? E essa é uma experiência confusa e maravilhosa ao mesmo tempo. E o humor do Vonnegut é muito incrível, é um humor ácido, é um humor irônico, e ao mesmo tempo que ele aponta situações terríveis, ele dá um ar de comicidade para elas, que é impossível você não rir junto, assim. E esse humor, ele lembra muito o Guia dos Mochileiros da Galáxia, é perfeito, Monty Python também é uma coisa que lembra demais, e principalmente para mim, Terry Pratchett, que é um escritor de fantasia que eu amo, quem não conhece vai conhecer. Vou dar alguns exemplos desse humor esquisito que o Vonnegut tem. Então, por exemplo, quando o Billy é feito prisioneiro pelos alemães, todos os prisioneiros estão recebendo casacos para se aquecerem, a gente está no meio do inverno, né, na Alemanha. E o Billy recebe um casaco minúsculo, assim, tem uma gola de pelo esquisita, meio fedorenta, e onde ela pra tá a cintura, ele tá batendo na axila do Billy, e aí quando ele veste, rasga, e é um negócio terrível. E aí o narrador comenta que os alemães acharam isso uma das coisas mais hilárias da Segunda Guerra Mundial. Não tem como você não rir, mas você também fica pensando assim, tinha muitas coisas hilárias na Segunda Guerra Mundial pra competir com essa cena? É esquisito, né? E tem um outro momento também que o Billy ele finalmente consegue encontrar coturnos, só que eles são coturnos que estão pintados de prateado, porque eles estavam sendo usados para representar os sapatinhos da Cinderela numa peça de teatro. Mas o sapatinho serviu perfeitamente como se tivesse sido colocado no pé da Cinderela mesmo. E além disso, o Billy ainda encontra as roupas da Fada Azul, que estava fazendo também a peça, que estavam jogadas ali pelo palco, e ele veste. Então ele passa o resto da guerra, toda aquela cena de destruição, completamente deslocado, vestido com uma roupa de fada azul, e coturnos pintados de prateado, assim. E tem até um soldado alemão que olha e fica abismado com o desrespeito que o Billy sente, que o Billy está mostrando pela patente militar. E o Billy, assim, dá de ombros, ele quer estar calçado, ele quer estar aquecido, é isso que importa pra ele. Não tem como você não achar engraçado isso, mas você observa que ele... É como se o Billy tivesse solto de novo, né? Naquela cena de destruição que se segue, assim. É um humor muito peculiar, assim. Eu rio alto com essas coisas. E assim, pra terminar, eu queria só ler um trecho do livro pra vocês, que também é do primeiro capítulo. Que é quando o Vonnegut ele vai descrever como é que vai ser esse livro que ele tá escrevendo nesse momento, né? Então, olha só. O livro é tão curto, tão confuso, tão desarmônico, porque nada de inteligente pode ser dito sobre um massacre. Todos devem estar mortos, sem nunca mais dizer ou querer nada. Tudo deve ser muito quieto depois de um massacre, e sempre é, exceto pelos passarinhos. Apenas leiam esse livro fantástico, tá? Eu não tenho mais argumentos para vocês lerem esse livro, apenas leiam. De qualquer forma, o drink também, que é fantástico para vocês conhecerem, vou deixar a receita no Instagram a partir de amanhã, então não esqueçam de passar lá para conhecerem, tá bom? Um beijo, saúde, tchau, tchau!